crise econômica começa a passar? Quais são os efeitos do atual momento econômico no Brasil e particularmente em Alagoas sobre o mercado de imóveis? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, com Vilmar Pinto, que é presidente do CRESI, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Até já. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. Uma vida nova começa a aparecer, com mais escolas e educação para os alagoanos. O governo de Alagoas está reformando 70 escolas e novas escolas estão em construção em Arapiraca, São Miguel dos Campos, Coruripe, Murici e Quebrangulo. São até 5.000 vagas para alunos no ensino médio e fundamental. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Imperdível! Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. Zero de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já, 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. A partir de agora, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, a gente conversa com Vilmar Pinto, que é presidente do CRESI Alagoas, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vilmar, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Conjuntura. Bem, 2016 está chegando ao seu final e eu acredito que já dá para fazer um balanço sobre o setor do mercado imobiliário, em função, inclusive, dessa mudança de governo que nós tivemos em nível nacional. Saiu a presidente Dilma, afastada por impeachment, assumiu Michel Temer. E nós começamos aqui no primeiro semestre deste ano e a situação era bastante preocupante para a economia de modo geral e, em particular, para o mercado imobiliário. O que é que se pode dizer em termos de balanço nesse momento agora, em meados de novembro? Flávio, primeiro, obrigado pelo teu convite. Tu sabe que é uma honra. Tu é um amigo de longas datas. E eu te tenho um respeito muito grande. Obrigado. Que bacana que você começou logo com essa pergunta. Realmente, a nuvem que pairava cinzenta no nosso mercado, na nossa economia, ela realmente saiu. Nós estamos sentindo já o construtor buscando o empreendimento. Estamos sentindo já o construtor atrás de terreno. Por quê? Porque um projeto hoje, Flávio, ele leva no mínimo um ano para ser aprovado. E a previsão, as nossas previsões, a previsão do mercado em si, o que ele alerta para a gente, é que já no próximo semestre de 2016, 2017, o mercado tenha com outra conotação. Vamos ter alguns empreendimentos em lançamento agora em janeiro, que é uma retomada realmente do crescimento.
E a gente estava falando aqui em off, um economista muito conceituado diz o seguinte: quando uma crise é muito grande, a retomada também é fantástica. Não tem a menor dúvida que a nossa retomada de crescimento vai ser uma das maiores que nós vamos ver também nesse mercado imobiliário. Então, as previsões são muito boas. O mercado, os corretores estão sentindo isso. E, para isso, eles estão se qualificando mais. Vilmar, como eu disse aqui na abertura da nossa entrevista, quando conversamos no primeiro semestre, a presidente era Dilma Rousseff e a situação era muito ruim, o clima era muito ruim. O que é que mudou com Michel Temer? O que é que mudou? Mudou o seguinte, é que hoje a gente tem um comando. Na realidade, a gente estava sem comando, o país não tinha comando nenhum, ninguém sabia o que podia acontecer. E hoje nós temos um comando, temos um governo que está dando diretrizes para a gente tomar algum segmento na vida. Quer dizer, os empresários hoje estão vamos dizer assim, com a espinha dorsal mais encaminhada. A gente começou a pensar mais no futuro com a previsão melhor. Essa aqui é o que aconteceu nessa mudança de liderança política no nosso país. Isso é muito bom, porque faz com que o pessoal lá de fora, o que eu falo é do estrangeiro, que está acreditando na gente e vai começar a investir de novo nesse país, que esse país é grande e esse país é vultuoso. E qual foi o segmento do mercado imobiliário que mais sentiu essa crise? Foi o imóvel primeiro Minha Casa e Minha Vida, e o imóvel de 2 quartos, esse sentiu, porque foi a classe média. A classe média perdeu muito emprego. Essa turma que perdeu emprego agora não foi o rico, não. Foi a classe média. Essa sentiu muito. O pessoal que tinha dinheiro, esse tem o dinheiro. O dinheiro mantém, o dinheiro existe no mercado. O que aconteceu é que você está tendo mais cautela de colocar ele no empreendimento. Mas o que dá uma conotação melhor é que o dinheiro, o investidor maior, ele está começando a fazer bons negócios, que é nessa fase que você faz os bons negócios, que você compra bem para esperar o mercado evoluir e ganhar com esse mercado na evolução. E é uma cadeia bastante significativa, né? Vem do corretor de imóveis, vem do investidor, isso afeta também o arquiteto, afeta sem dúvida as lojas de material de construção, enfim, é uma coisa bastante complicada. Não, é uma cadeia. E você falou agora seguindo material de construção, na última, eu vi uma entrevista recentemente na Exame, que o mercado dessas lojas, desses departamentos, teve um aumento de 1,3. Isso é um bom sinal. Isso é o sinal que o cara está começando a fazer uma reformazinha na casa. Mas tudo, Flávio, é o seguinte: nós passamos a ter um norte. Nós estávamos com um túnel que não tinha nada lá. E agora surgiu uma luz. E essa luz, o grande investidor e o mercado, aquele que acredita, vai atrás dela para ampliar essa luminosidade. Particularmente, Vilmar, em relação aos corretores de imóveis, quais foram os efeitos dessa crise? Muitos deixaram de ser corretor, Flávio, essa é que é a realidade. Deixa eu explicar uma coisa. Ser corretor de imóvel hoje não é você sentar, fazer um curso de TTI e pegar uma tabela e trabalhar. Hoje é outra conotação. Nós hoje temos uma realidade totalmente diferente do profissional corretor de imóveis. Ele tem que se qualificar mais. Aí nós estamos vivendo uma rapidez de informação fantástica, onde teu cliente, se você não se qualificar, e ele vai ter mais informação do que você. E, Flávio, um corretor jamais, ele pode chegar no cliente e o cliente saber mais do que ele. Ora, se eu quero ser atendido por um profissional, é porque eu quero que ele me oriente. Como é que eu vou ser orientado pelo meu cliente? Jamais. Então, a gente está sempre dando essa conotação aos nossos profissionais. Campeão, se qualifique. Vão buscar a qualificação e sejam mais rápidos nas suas mudanças. Você tem que mudar. O corretor de antigamente acabou-se. Hoje o corretor é da internet e é um corretor que vive atento. E essas informações são muito rápidas. E ontem a semana passada, aliás, eu tive uma reunião com os corretores de Arapiraca, mais ou menos 100 corretores, e eu estava mostrando para eles isso.
Mesmo em Arapiraca, a tecnologia está lá, Flávio. Hoje, em todo canto do mundo, a tecnologia está. E ele tem que estar atual. Se não tiver, o mercado vai passar e ele fica. Bom, você falou aí agora há pouco de um indicativo de crescimento no setor de material de construção. Falou também do que existe hoje um clima de mais confiança no governo federal, mas só isso não basta. Por exemplo, houve nessa crise uma retração muito grande do crédito. Isso, aí já vamos para a parte prática. Isso já começou a funcionar, ou seja, já existe um pouco mais de crédito no mercado? Já. Deixa eu te explicar. O que é que aconteceu? O que é que faz ter mais crédito ou menos crédito? O que é que faz eu, consumidor, você consumidor, ir atrás de um dinheiro para financiar a sua casa? Primeiro, é os juros. Primeiro, você tem que ter emprego, você tem que ter uma renda. Segundo, é os juros. Os juros aumentaram substancialmente. E hoje, você trabalhar com juros de 7%, hoje ele está 10%. Estou falando Caixa Econômica, que é quem detém o maior volume de financiamento no país. E sexta-feira passada, eu estava conversando com o nosso grande presidente da Caixa, meu amigo Gilberto Ock. E ele estava dizendo que o mercado voltou a ter dinheiro. E a tendência, Flávio, é que esse juro baixe. Por quê? Porque a Selic começou a baixar. A Selic baixando, a tendência é baixar mais. Por isso, as grandes previsões, o construtor começou a sentir que o próximo ano, o primeiro semestre, mas especificamente o segundo semestre de 2017, vai ser outra conotação. Os ares estão melhores, a Caixa Econômica voltou a ter dinheiro e está começando a coisa acontecer com mais fluidez. E para esse final de 2016, o que é que você aconselha? Eu aconselho que a gente... Que pergunta, Flávio, foi boa. 16 acabou, Flávio. Esqueça, nós tivemos uma palestra, eu me lembro que eu tive uma palestra no final no começo do ano de 2016, e o palestrante dizia o seguinte: feliz 2017. 16 esqueça. 16 é um ano que nós temos que esquecê-lo. Muita gente teve oportunidade? Teve. Mas o percentual que não teve oportunidade foi muito grande. E esqueça esse ano de 2016. Agora é Feliz Natal e vamos partir para 2017 com muita garra. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, nessa entrevista com Vilmar Pinto, presidente do Conselho Regional de Corretora de Imóveis de Alagoas. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo casa para os alagoanos que mais precisam. Em menos de 2 anos de governo, no estado de Alagoas, foram concluídas e entregues mais de 11 mil casas, 19 mil estão em construção e 2.500 em fase de contratação. Ao todo, mais de 21 mil novas habitações serão construídas e 84 mil alagoanos realizarão o sonho da casa própria. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apivida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apivida. A gente faz bem para a sua empresa. Apivida, saúde e odontologia. Imperdível! Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. 0 de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.
Voltamos à conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, dando sequência à entrevista com Vilmar Pinto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Vilmar, no auge dessa crise mais recente, da qual a gente já está saindo, graças a Deus, falou-se muito, e você, me parece que na última entrevista que fizemos aqui, você comentou sobre isso, que apesar da crise havia aquelas pessoas com dinheiro e que estavam, quer dizer, havia a grande perspectiva de esse pessoal investir em imóveis, aproveitando até a baixa de preço. Isso de fato aconteceu? Demais. Essa turma não deixou de ter o dinheiro. Essa turma, o que é que aconteceu? Foi para a especulação financeira. O juro começou a aumentar e eu fui para a especulação financeira e fiquei atrás da chamada galinha morta, que a gente chama no mercado. E vários desses empreendedores hoje compraram um imóvel que na época, no auge, se vendia por 500, ele pagou 350 no imóvel hoje. Isso existe, essa oportunidade existe. Como comprou terreno, como comprou apartamento, áreas. Por quê? Porque o que é que aconteceu, Flávio? Na fase boa, eu, empresário, tinha uma gordura e normalmente se investe no imóvel, que é o mais seguro. Quando veio a crise, em vez de eu ir para banco atrás de dinheiro, dinheiro caro, eu preferi me desfazer dessa gordura que era o imóvel para poder colocar na minha empresa. Só que eu estou desfazendo ele no mercado escasso. E eu tenho que ter, para poder eu ter atrativo para comprar ele, eu tenho que ter preço. É esse momento que o investidor diz, bom, esse imóvel vai ter preço. E nós corretores venderam muito imóvel desse jeito. Muitas oportunidades aconteceram para esse tipo de pessoa, de investidor. Que a tendência é que esse pessoal ganhe bom dinheiro já a partir da... O que é que vai acontecer? No mercado, ele espera, tem condições de esperar. Quando o mercado reagir, ele vai buscar a rentabilidade dele. E, às vezes, muito maior do que qualquer rentabilidade financeira. Vilmar, você falou agora há pouco, no bloco anterior, sobre os juros que estão muito altos. Né? Mas existe financiamento? Existe. A Caixa Econômica tem dinheiro demais, Flávio. Segundo informação do nosso grande amigo, presidente da Caixa Econômica, Gilberto diz, a Caixa tem dinheiro. Agora, o que é que está acontecendo? Nós estamos hoje com 10, 12, 15, 20% de desempregado, Flávio. Então, é diferente. Eu tenho dinheiro, mas está faltando a pessoa para ir atrás desse dinheiro. Então, a economia tem que dar emprego para poder esse dinheiro começar a sair. E o que vai acontecer? Esse dinheiro tem que começar a ser barato também. Então, eu dou emprego para poder ir atrás desse dinheiro, Selic baixando, o mercado todo ele começa a reagir. Não só o mercado imobiliário, o mercado da construção, o mercado de carro, o mercado do têxtil, tudo isso começa a surgir diferentemente. Qual é a sugestão que você dá nesse final do ano, que para você 2016 já acabou, mas na realidade nós temos ainda quase que 2 meses pela frente, para quem está pretendendo adquirir um imóvel? Ele compraria agora, esperaria 2017, como é que faz? Não, veja bem, o imóvel hoje ainda está no preço bom. Se ele tiver condição, compre hoje, porque ele vai comprar num preço melhor, não tem a menor dúvida que 2017. O que eu estou dizendo é o seguinte, Flávio, nós estamos hoje praticamente dia 8 de novembro. Dezembro é um mês que você, no máximo, tem 15 dias, que é festa, né? E se você puder comprar ainda esse ano, compre, que você vai comprar com um preço acessível. Próximo ano, não tem a menor dúvida que o mercado vai ser outro. E como é que está a situação do mercado de imóvel, de aluguel? Olha, Flávio, é o seguinte, é uma cadeia. Hoje, se você passar em Maceió, o que mais você vê é placa de venda e de aluguel. E você não via isso há 3 anos atrás. O que é o aluguel, Flávio? O aluguel é aquele cara que não comprou o imóvel, né? Ele tem um emprego e está pagando um aluguel. O que é que aconteceu? Ele perdeu o emprego dele, tá? Ou ele está fazendo o quê? Esse aluguel que era, vamos dar um número, 1.000, ele vai tentar negociar para 800. Okay? E eu, como proprietário do imóvel, ia para esse negócio, para não perder, porque se esse cara sair, eu não consigo colocar outro, não. E eu passo a ter IPTU, condomínio em cima daquele imóvel.
Então, o que aconteceu foi isso. O mercado também de aluguel retraiu. E a pessoa pode, se não conseguir essa negociação, partir para outro imóvel mais barato. Pode, sim. E a tendência foi essa. A lei da oferta e da procura, Flávio, essa é imbatível. O que aconteceu? Você deixou de ter o consumidor para aquele produto e você, para poder fazer com que ele venha, você tem que dar condição a ele. O que é condição? É preço bom. O imóvel de aluguel que era 1.500, ele passou para 800, para 1.000. Não tem a menor dúvida disso, para poder eu não ficar vazio com ele. Que o caro é estar com ele vazio, Flávio, numa situação dessa, porque ele vazio não é que você não deixa de... Pelo contrário, você coloca. Você coloca, porque você vai pagar IPTU, condomínio, água, essas coisas todas. Vilmar, a pessoa que está querendo comprar um imóvel e não tem o dinheiro da entrada, aí eu lhe pergunto, qual é a entrada mínima que está se cobrando em termos de financiamento? Flávio, olha, o construtor hoje está facilitando tudo. Para ele vender hoje, ele está facilitando tudo. Um imóvel que antigamente se precisava de 30%, hoje com 5% se chegar de entrada, o construtor faz. Lhe ajeita, facilita a entrada, vai buscar financiamento para você. Hoje o mercado está muito mais fácil de você comprar. O problema é o teu consumidor para isso. Entendeu, Flávio? Então o mercado hoje, se você quiser comprar, você compra bem hoje. É a gente encontrar a pessoa para comprar bem, somente. Mas a Caixa, por exemplo, que você fala que é quem está operando, não tem aquela possibilidade que existia antigamente de financiamento sem entrada. Sem entrada? Sim. Não existe. Hoje você, no mínimo, é 10% que você tem que dar de entrada. Isso não existe. Né? O que existe é que essa entrada não é da Caixa. Essa entrada é do construtor. Antigamente o construtor, não, isso eu quero 10% à vista. Hoje não. Hoje você pode pagar os 10% em 12 meses. Não tem problema. Entendeu, Flamengo? Essa é a diferença. Vilmar, em termos de Maceió, a área mais valorizada continua sendo Ponta Verde. Ponta Verde. Essa área, veja bem, o que é que vai acontecer? Essa área é a área que tudo já está nela. Ela já é consolidada, ok? O que é que em Maceió vai acontecer? Lá em cima é a classe C, B, C e D. É lá em cima. O que nós temos hoje aqui? Estou falando Maceió. Vou tirar Marechal, que passa a ser um pouco Maceió, mas vamos tirar. Hoje, Maceió, a tendência de Maceió, litoral, é litoral norte. Principalmente se o nosso governador fizer a duplicação, que está prometida. Se ele fizer, Flávio, a turma daquela região ali vai dar um salto fantástico. Principalmente por quê? Porque os empreendimentos, Flávio, eles estão sendo feitos com outra conotação. O empreendimento lá no litoral norte, o plano diretor está contemplando ele com áreas maiores. Então, a área de lazer é bem maior, o recuo dos prédios vão ser bem maiores. Então, o produto para você morar vai ser muito mais favorável para uma família. Vou dar um exemplo a você. Ponta Verde é denso. Se você chegar na Mário Guzmão ali, é colado. Lá não vai acontecer isso. Vai ser empreendimentos com mais visibilidade, empreendimento com área de lazer fantástica, é o que vai acontecer. E esse produto vai ter um valor. Ele vai ter um valor. Que talvez esse valor seja, vamos dar um exemplo de Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana e Barra. Lá pode ser uma Barra, não tem a menor dúvida. E como é que é a situação da infraestrutura, que é uma preocupação de muita gente, principalmente na parte no que diz respeito às questões ambientais? Pronto. Que bom, Flávio. A gente do CRES está participando do plano diretor da cidade e a gente tem a honra de participar do CONEDES, né? Que é o Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Alagoas. E uma das coisas fundamentais isso, Flávio, se não tiver tudo isso que eu te falei de valorização para aquela área, se não tiver uma infraestrutura, pode dar problema, ok? Por mais que você chegue para o construtor e diga, você tem que dar uma usina de tratamento, que é o que está acontecendo hoje. Mas se o governo não ajudar nisso, se o governo não tiver paralelo com a gente, empreendedor, pode ser que não seja vamos supor, não tenha um resultado que a gente espere. Mas eu não tenho dúvida, Flávio. Eu não tenho dúvida porque a tendência nossa é ir para lá. E não tenho dúvida, o governador já teve reuniões com
Cresce, a DEM, o Sinduscom, e deu parecer, deu um aval dizendo que vai estar junto. Essa infraestrutura vai ser feita e não tem a menor dúvida que o Litoral Norte vai ser o maior sucesso no tema imobiliário. Bom, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Vilmar Pinto, presidente do Cresce Alagoas. A Telezil já entregou o Bosque das Palmeiras, já entregou o Bosque das Acácias. Agora você pode garantir seu apartamento no Bosque das Casuarinas. Área de lazer completa com piscina e muito mais. Obras em estágio avançado. Condições realmente imperdíveis. Visite estande no Shopping Pátio. Construção Telezil. Financiamento Caixa. Vendas Zampieri Imóveis. 2121-6000. Uma vida nova começa a aparecer, trazendo casa para os alagoanos que mais precisam. Em menos de 2 anos de governo, no estado de Alagoas, foram concluídas e entregues mais de 11 mil casas, 19 mil estão em construção e 2.500 em fase de contratação. Ao todo, mais de 21 mil novas habitações serão construídas e 84 mil alagoanos realizarão o sonho da casa própria. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Uma nova história de amor, um recomeço, esquece o que passou. Não adianta fugir, nem tenta fingir, se em teu olhar dá pra... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apivida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apivida. A gente faz bem para a sua empresa. Apivida, saúde e odontologia. Vilmar Pinto, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas, é nosso entrevistado nesta edição de Conjuntura. E é com ele que a gente continua a conversar. Vilmar, nós falamos agora no bloco passado, no final do bloco passado, sobre a expansão imobiliária aqui para o Litoral Norte. Você disse que é a tendência de Maceió. Mas já que estamos no Norte, no Litoral, vamos para o Litoral Norte de Alagoas. Está havendo uma demanda muito grande em relação àquela chamada Rota dos Milagres, que é ali, aquela região entre Passo do Camaragibe e Porto de Pedras. Não é? Qual é a perspectiva para ali, Vilmar? Flávio, hoje existe um nome que ele não é só de Alagoas agora, né? Milagres. Milagres, o Brasil conhece Milagres, pelos eventos que foram feitos, por pessoas que trabalham no trade turístico, conseguiu colocar aquele nome em evidência no Brasil como um todo. E isso é natural que o construtor, o investidor, comece a partir para lá. Temos um empreendimento já de uma construtora que foi feito em Milagres e 80% de vendas. Isso é um nome, isso atrai, né? Principalmente aquilo é segunda residência. Então, a tendência do Litoral Norte, Milagre, Porto de Pedra, Porto de Rua, não tem a menor dúvida que isso acontece, está acontecendo. Né? Ninguém sabe o tempo disso. Tudo tem seu tempo. Como o Paripoeira teve seu tempo. Né? Mas a tendência do mercado de Milagre é uma tendência do mercado de poder aquisitivo bom. E isso é interessantíssimo. Entendeu, Flávio? Quando você começa a colocar a pessoa de poder aquisitivo melhor,
a tendência da região é ter um visual melhor, né? De que você começar a fazer Minha Casa Minha Vida, numa região dessa. Mas as previsões para o litoral norte, naquela região, são muito boas, não tem a menor dúvida. Os construtores, vários projetos já têm para ser realizado ali. Eu sempre ia todos os anos, pelo menos uma vez por ano, passava alguns dias por ali. Passei 3 anos sem ir, voltei agora, no mês passado, fiquei impressionado com a quantidade, inclusive, de condomínios. É verdade. Então, hoje, Flávio, o que aconteceu? Eu não sei se eu posso falar nomes aqui. Pode, né? Sim, perfeitamente. A gente não pode tirar o mérito do Mauro Vasconcelos, do filho dele, Maurício, que entrou... Mauro está naquela região há 15 anos. E o filho dele teve uma visão fantástica e deu uma conotação naquela área. E aquilo trouxe empreendimentos, como várias construtoras já está com vários empreendimentos, Flávio, e não tem a menor dúvida que vai ser sucesso. Tudo começou realmente com esse Réveillon de Milagres. De Milagres, exatamente. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida disso. E eu lhe pergunto a mesma coisa em relação ao litoral norte de Maceió, infraestrutura, Gilmar. Eu lhe digo isso porque aquela região é problemática. Por exemplo, eu estava conversando dias atrás com o Clever, que foi eleito prefeito de Japaratinga, e uma preocupação dele é banco, uma agência bancária, uma loteria. Aquela região é muito carente disso. Carente. E é uma coisa hoje muito perigosa você ter no seu estabelecimento, por exemplo, não é nem uma agência de um banco. Basta um caixa eletrônico que os assaltos se sucedem. Flávio, você está certíssimo. A gente não pode deixar de ir para um... Existe um sonho, que na realidade, Milagres é uma coisa que existe, mas não é uma coisa que pode estar acontecendo. Os empreendimentos vão acontecer. E também não podemos ser realistas. Não tem estrutura, Flávio. Estrutura que a gente fala é saneamento, essa que é a estrutura. Estou falando de supermercado, de farmácia, isso vai acontecer. E muito mais rápido do que a infraestrutura que a gente chama enterrada. Se o governo do Estado, volto a repetir, o governo tem reunido com o trade turístico sempre, com o setor imobiliário sempre, e tem dito que vai acontecer. Bom, a gente está falando de previsões, como é que se diz? Governo é governo, Flávio, vamos analisar assim. Espero que aconteça. Eu, como corretor de imóvel, como homem do mercado há 40 anos, espero que aconteça. Porque acontecendo, a coisa toma outra conotação. Precisa sim, Flávio, de ter, paralelamente, uma infraestrutura de saneamento. Porque mesmo que você faça um empreendimento, como a construtora está fazendo, vultuoso, e você contempla com a usina de tratamento, é preciso essa usina saber com quem vai ficar. Isso foi um problema que a gente teve até de discussão dentro do CREA, do Sinduscom, e esse é o maior problema de quem vai gerar essa usina, porque se ela não acontecer, Flávio, se não der manutenção, é problema sério. Inviabiliza tudo. Toda a proposta. Uma outra coisa, Gilmar, que é interessante a gente abordar aqui é o seguinte: quem não conhecer aquela região e quiser conhecer ainda com esse bucolismo, essas belezas naturais, vá logo. Porque realmente, pelo que eu vi lá em termos de investimento, de empreendimentos, melhor dizendo, é coisa para daqui a 3 anos estar totalmente... Nesses próximos 5 anos aquilo vai ter outra visual. É coisa como aconteceu com Barra de São Miguel, com Praia do Francês e outros pontos semelhantes no Brasil inteiro. Saindo do norte, vamos para o agreste alagoano, Arapiraca, segunda maior cidade de importância do estado. Como é que está lá em termos de investimentos imobiliários? Flávio, Arapiraca é surpreendente. Está dizendo a tu que eu tive semana passada em Arapiraca, e aí a gente fez uma reunião com os corretores e no outro dia eu participei de um lançamento de mais quase 500 lotes. Arapiraca já foi lançado mais ou menos uns 2.500 lotes, Flávio. E vendidos. Se chega em Arapiraca, Arapiraca é Caruaru, é Campina Grande, você cheira negócio. Você chega lá dentro, você cheira negócio. Então,
loteamentos populares, Flávio, de 50 mil, 70 mil, tantos faça como vende na Arapiraca. É impressionante, Flávio. Agora, os loteamentos, o mais importante que está sendo feito na Arapiraca são loteamentos realmente regularizados, com meio-fio, com infraestrutura, com saneamento, com luz. Isso realmente está sendo feito em Arapiraca. E Arapiraca é um centro de distribuição importantíssimo para Alagoas. Sabia disso, Flávio? Tanto para Alagoas como para o Nordeste. É impressionante como aquela cidade cresce. E vai crescer muito mais. Já começou a ter prédios em Arapiraca, Flávio. E a tendência é essa, não tem a menor dúvida. Eu acredito muito em Arapiraca, muito. Pois bem, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco nessa entrevista com o Vilmar Pinto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Vai fazer uma reforma ou construir uma casa? Já ouviu falar em construção sustentável ou bioconstrução? As chamadas construções sustentáveis são aquelas em que a preocupação ecológica está presente do projeto ao acabamento e ocupação dos moradores. A ideia é usar materiais que não agridam o ambiente, mas que possam ser aproveitados no próprio local, como a terra, por exemplo. Procure usar técnicas como o pau a pique, o adobe, super adobe ou o cobre, que utilizam a terra como principal material para a construção. No local de onde você tira a terra, pode ser feito um reservatório para a coleta de água da chuva. E para a energia, você pode buscar o uso de fontes renováveis, como a energia solar. Use fibras vegetais no lugar das fibras de vidro ou sintéticas. Os fardos de palha e o bambu, por exemplo, formam estruturas muito resistentes e podem ser usados para fazer o telhado, as paredes, revestimentos acústicos e térmicos. Prepare a argamassa com solo-cimento, que é uma mistura feita de areia, argila, cimento e água. Ideal para revestimentos de pisos e paredes. Use tintas, solventes, vernizes e impermeabilizantes à base de óleos vegetais. Reutilize cerâmicas fazendo lindos mosaicos. Construa sua casa em contato com a natureza. More bem e seja um consumidor sustentável. Entramos agora no último bloco da entrevista com o Vilmar Pinto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas. Vilmar, a gente falou de Maceió, Litoral Norte, Arapiraca, que é o Agreste, o centro do Agreste, e Litoral Sul. Região tão bonita quanto o Litoral Norte, mas que não tem ainda aquele desenvolvimento do ponto de vista turístico e imobiliário, até do que Maceió, naturalmente, e do que o Litoral Norte. O que é que falta para o Litoral Sul dar uma deslanchada? Falta o que fizeram no Litoral Norte. O quê? Milagres. Está falando de milagres. Falta um tchan que o empresário foi buscar em Milagres. A área, se a gente for para o Litoral Sul, se a gente chegar no Peba, aquilo é fantástico, é maravilhoso. Falta alguém dar conotação àquelas áreas. Falta alguém chegar e dizer, olha, pessoal, isso aqui é bonito, vamos mostrar isso. Existem alguns loteamentos lá, sabe, Flávio? A gente tem notado que foi feito loteamento, mas os loteamentos populares. A conotação está sendo essa. Por quê? Porque faltou dar brilho no que já existe. Deus deixou uma natureza belíssima e está faltando alguém ver aquilo e lapidar um pouco mais, para lapidar de forma para ela brilhar mais, entendeu, Flávio? É que está faltando no Litoral Sul nosso. Talvez uma falta também um grande empreendimento hoteleiro. Pode ser. Para acontecer o que aconteceu com o Hotel Salinas, em Maragogi. Não é? Um empreendimento que mudou completamente essa parte extrema. Boa conotação. O importante é o seguinte, Flávio, além do empreendimento de um resort como um tipo desse, o Litoral Norte e o Litoral Sul hoje, ela tem que crescer, porque existe uma pessoa hoje
que é o ministro do Turismo, e é de lá, nasceu lá, que é o Marcos Beltrão, que ele me chama de tio. Se ele quiser hoje, ele dá uma conotação melhor naquela área. É só ver, é só essa paixão que eles têm por Coruripe, realmente levar um resort para lá, para aquilo dar outra conotação, não tem a menor dúvida disso. Vilmar, voltando agora para Maceió. Bom, a pessoa que casa, naturalmente, que quer casa. E aí uma sugestão de um corretor experiente como você. O que é melhor, apartamento ou um condomínio? Que sugestão você daria? Veja bem, Flávio, depende do local onde você queira morar. Se for na parte alta, é condomínio. Parte alta que eu falo é serraria, via expressa, é condomínio residencial. Se você vir... Condomínio, eu complementando a minha pergunta, condomínio de casas. De casa, exatamente, residencial. Se você vir para a parte mais densa, você não consegue condomínio, esqueça. Você tem que ir para o apartamento mesmo. Se você quiser vir para Ponta Verde, para a praia, vai ser isso, a conotação vai ser essa. Agora, está existindo, Flávio, um negócio interessante. Vamos falar de Alagoas. Marechal, né? Quando a gente passa a ponte e volta já é Marechal. Mas é uma Marechal com conotação de Maceió. Essa que é a realidade. E hoje, a tendência dali, não tenho a menor dúvida, para o ano vai surgir vários condomínios residenciais. Lotes com condomínio fechado, com aquisição muito boa de compra. Então, a tendência vai ser ali também. Então, é você sentir o que é que você quer. Eu hoje, se eu pudesse ir para um condomínio, é porque a minha patroa não quer, mas se eu pudesse, eu ia para um condomínio desse. Só que o apartamento é uma coisa, Flávio, você consegue administrar ele muito mais fácil. Você consegue passar uma chave e ir embora. No condomínio, por mais que você passe essa chave, mas você tem um jardim, você tem algumas coisas que muita gente não gostaria mais disso, entendeu? A manutenção de uma casa realmente é mais dispendiosa mais do que de um apartamento. Mas isso é questão de gosto, de tendência. Se você quiser vir para cá, se você quiser ficar lá em cima ou na parte sul de Alagoas, eu acho que o condomínio residencial aqui vai prevalecer, não tem a menor dúvida. E para matar a curiosidade de alguns telespectadores que certamente estão querendo saber disso, em termos de custo, vamos dar uma referência ao condomínio Laguna, por exemplo. Qual é o comparativo dele em termos de apartamento aqui em Maceió? Rapaz, o condomínio Laguna hoje eu não tenho certeza quanto é, mas, Flávio, não é como quem fosse estivesse morando num apartamento de luxo, em termos de valor de condomínio. Mas o mais interessante não, não é o custo do condomínio, estou falando em termos de preço do imóvel, entendeu? Sim. Hoje, casa no Laguna é 1 milhão, 1,5 milhão, 2, é de luxo, é um empreendimento de luxo. Mas o que é que está acontecendo no mercado que para o ano vai ter isso? Vão fazer condomínios, Flávio, lá na Barra de na Lagoa, com área menor, de terreno. Qual é o problema do Laguna? É que para você comprar ali hoje, porque o tamanho do terreno é grande, uma estrutura fantástica. Então, estão fazendo agora lote, empreendimentos, condomínio fechado, com área menor, para poder uma pessoa de menor poder aquisitivo morar bem, sem precisar pagar tanto no lote. Isso vai acontecer, Flávio, não tem a menor dúvida. Entendeu? Essa tendência está acontecendo e para o ano vai ter muitos empreendimentos naquela região. Bom, para encerrar, está uma polêmica muito grande com relação no nível nacional, com relação à PEC, que limita os gastos públicos. De maneira geral, os empresários têm se manifestado no sentido da aprovação dessa PEC. Qual a sua opinião pessoal? Minha opinião pessoal é o seguinte, Flávio, deixa eu dizer uma coisa seguinte. Empresa, você tem que trabalhar como empresa. A empresa não pode gastar mais do que arrecada. Isso é fundamental. Eu não posso desmiuçar o que é uma PEC porque eu não estudei ela, não estou por dentro dela. Mas o que eu ouço é o seguinte, nós temos que conter despesa. Se vai ter que conter despesa, a gente vai ter que chupar a pedrinha de sal. O
que do jeito que estava, não pode, Flávio. Não pode uma empresa todo mês pedir dinheiro ao vizinho, ao país tal, para poder pagar as nossas despesas. Isso não existe. Você tem que realmente equilibrar isso. A partir do momento que você equilibra isso, e eu tenho certeza, Flávio, a preocupação maior é que está tendo, não vai ter dinheiro para educação, vai. Eu vou dizer uma coisa muito particular. Lembre-se que o dinheiro tem. Lembre-se que aqui é ao vivo. Pronto. Dinheiro tem. Dinheiro tem. O que eu quero dizer é o seguinte. Se administrar bem, Flávio, não precisa não. Se administrar bem. Sabe por quê? O que a gente vê mais nesse país, e a gente está dando exemplo agora de corrupção, é o seguinte. É muito neguinho entrar liso e sair rico. Então é sinal que o dinheiro tem. É só administrar direitinho. Ok, muito obrigado a Vilmar Pinto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas, pela sua presença aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.